Controle de qualidade. Olá pessoal, aqui quem fala é o Wagner da empresa Spector, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje o nosso assunto é o seguinte: o que é e o que faz um inspetor de qualidade em soldagem? Bom, dando início à nossa videoaula de hoje. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um dos profissionais mais importantes dentro da indústria metalúrgica, que é o inspetor de qualidade. Mas não é qualquer inspetor de qualidade. É um inspetor de qualidade em soldagem. É um profissional habilitado que tem um conhecimento em cima da soldagem. Como todo bom processo a ser realizado, existem padrões de qualidade. E é esse profissional que vai garantir a qualidade da soldagem dentro da sua empresa. Então, uma das atividades principais do inspetor de qualidade em soldagem, a gente pode estar dividindo ela em três partes. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro é o acompanhamento, tá, daquela junta a ser soldada. Então, ele vai verificar lá se aquela junta preparada para soldagem, ele está de acordo com os critérios da aceitação. Então, ele vai verificar o desenho, verificando se o chanfro está ok, se aquela junta a ser soldada está livre de oxidação, tá, óleo, fuligem, seja lá o que for, antes dele liberar para soldagem. Feito isso, ele vai liberar para soldagem, tá? E o soldador vai começar a realizar a soldagem. Nesse tempo aqui que o soldador está realizando a soldagem, ele tem o poder de ficar acompanhando ali aquela soldagem para verificar se realmente o soldador está seguindo os padrões que precisa para aquele processo dar certo. O que seriam esses padrões? Seria a famosa EPS, que é o procedimento de soldagem. Então esse documento é muito importante para o soldador fazer uma solda, replicar uma solda de qualidade. E falando do inspetor de qualidade, é esse documento que ele tem como base para verificar se aquela soldagem que está sendo feita naquele exato momento está cumprindo o que realmente precisa cumprir entre amperagem e voltagem. E para finalizar, após a solda realizada, já feita, o inspetor de qualidade vai verificar, através dos critérios da aceitação, é claro, se aquela soldagem ela satisfaz o padrão de qualidade exigido pela empresa. Então ele vai lá, vai verificar se não tem porosidade, se não tem trinca de soldagem, se não tem falta de fusão, se não tem falta de penetração. Então ele vai verificar uma série de descontinuidades que podem ter dentro da junta soldada, porém não pode ter em virtude dos critérios de aceitação. E dando continuidade aqui, pessoal, a gente acabou de citar a atividade antes, durante e depois que o inspetor de qualidade em soldagem realiza, mas para ele realizar isso, ele precisa de um critério de aceitação, óbvio, né? Precisa de um procedimento aí que vai dizer para ele o que é aceitável e o que não é. Só que junto com ele, obrigatoriamente, ele tem que estar andando com instrumentos de medição. Então, o que eu uso na área, tá, pessoal? Eu sempre estou levando na sacola minha trena. Tô levando também o meu paquímetro sempre, tá? Para estar verificando lá as espessuras de peça, tá? Conforme o desenho, óbvio, tá? Tô levando também o gauge, ou seja, que é um instrumento de medição que é verificado quanto de mordedura a peça tem, tá? Porque mordedura, ele entra no critério de aceitação aqui, pode ver, tem um fator de medida aqui. E aqui, conforme esse bico de papagaio desce, eu consigo determinar quanto de mordedura a peça tem. Tá? Então é um dos instrumentos que eu utilizo. E outro instrumento que eu utilizo bastante é esse gabarito aqui de soldagem, tá? Então esse instrumento de medição também, eu consigo determinar qual que é o ângulo do chanfro, qual que é a abertura de raiz, tá? Então consigo ver também qual que é a perna de soldagem. Então consigo tirar várias medições de uma peça só com um único instrumento. Existem mais instrumentos no mercado aí, existem, mais fácil de usar, outros nem tanto. Então são esses que eu utilizo na área, ok, pessoal? Uma outra questão também, tá? Esses instrumentos de medição que eu utilizo, eles são todos calibrados, ok? Nenhum deles eu utilizo sem calibração. Por quê? Porque no momento que eu vou liberar uma determinada peça, eu preciso assinar um relatório, atestando que realmente tudo o que eu fiz está conforme o procedimento. E, obviamente, todos os procedimentos vão estar citando instrumentos de medição calibrados. Então, por esse motivo, de nada adianta tu estar com milhares de equipamentos aí, sendo que nenhum está calibrado.
Tanto está dando um tiro no pé. Então, por esse motivo, se você está em fábrica utilizando um equipamento sem calibração para tudo, manda calibrar e começa a fazer o processo corretamente. Dando continuidade aqui, pessoal, uma outra atividade do inspetor de qualidade em soldagem é fazer também as aferições de máquinas de soldagem. Tem empresas que utilizam uma outra forma, tá? Eu vou citar as duas aqui. A primeira, que eu acho mais interessante, é o inspetor de qualidade em soldagem fazer as aferições das máquinas de soldagem internamente. Como é que ele pode fazer isso? Ele faz com um alicate voltímetro e amperímetro, ok, pessoal? Com esse instrumento de medição aqui, o que ele faz? Ele manda para um laboratório fazer a calibração dele. No momento que o laboratório fazer a calibração dele e der um ok sobre o equipamento, está em boas condições, por aí vai, ele vai te mandar um laudo dizendo que esse equipamento atende, tá, os pré-requisitos X, Y, Z. Com esse instrumento em mão, tá, com esse certificado em mãos, você já tem o teu padrão de qualidade a ser verificado lá em chão de fábrica. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse instrumento, vai em cada uma das máquinas de soldagem, e vai testar ela conforme o procedimento, é claro, tá, pessoal? Nunca esquecer disso. E vai lá, ó, soldador, solda uma peça aí em 100 amperes. Ele vai colocar na máquina lá 100 amperes, tanta voltagem, e vai começar a soldar. No momento que ele começar a soldar, você instala teu voltímetro e amperímetro e verifica se o que está dando aqui de resultado é o mesmo que está dando na máquina. Claro, vai ter uma variação, mas se estiver dentro do teu critério de aceitação, dentro do teu procedimento, aquela máquina de soldagem vai estar aprovada, ok? E uma outra situação que as empresas utilizam é não se envolver com isso aqui e trazer um laboratório externo para estar fazendo as aferições de máquinas de soldagem em chão de fábrica. Só que esse é menos utilizado até pela questão do custo, tá, pessoal? Então esse que eu citei anteriormente, que o próprio inspetor de qualidade em soldagem faz, ele é bem mais viável e bem mais barato. Você só precisa ter um procedimento qualificado para isso, mas isso é o de menos. E dando sequência por aqui, uma das atividades do inspetor de qualidade em soldagem é a qualificação de procedimentos de soldagem. Como é que isso acontece, tá, pessoal? Essa qualificação de procedimento de soldagem, ela acontece quando você tem uma determinada peça a ser soldada e até então, obviamente, ela não tem um procedimento padrão a ser seguido. Então, com base nisso, o que o inspetor faz? Ele verifica qual que é o metal de base daquela peça que vai ser soldada, ou seja, qual que é o tipo da chapa, se ela é um 1020, 1045, por aí vai. Então, ele com essa informação em mãos, ele vai buscar na tabela qual que é o consumível de soldagem que ele vai utilizar, qual que é o arame, qual que é a vareta e por aí vai. Com base nisso, se é processo MIG-MAG, tá, ele vai determinar qual que é o tipo de gás de proteção que ele vai utilizar também naquela soldagem. De posse de todas essas informações, o que ele define? Ele vai olhar no procedimento, ou seja, vai olhar na norma, qual que é o tipo de corpo de prova que ele vai aplicar para fazer aquele procedimento de soldagem. Determinado isso, ele vai mandar preparar o corpo de prova, tá? Esse corpo de teste. E no momento que estiver todo preparado, ele vai encontrar o melhor soldador da fábrica. Ele vai colocar lá a peça lá pro soldador e vai dizer o seguinte: ó, soldador, eu vou acompanhar a tua soldagem aqui em cima dessa peça. Capricha aí que isso aí vai para laboratório. Então ele já mete uma pressão psicológica pro soldador caprichar. No momento que o soldador realizar a soldagem ali, o inspetor de posse da sua prancheta, ele vai pegar todos os dados: voltagem, amperagem, quantos passes ele deu na peça, qual que é a temperatura interpasse, então ele vai fazer isso com um termômetro. Então ele vai pegar várias informações ali no momento que essa soldagem está sendo realizada. Feito isso, a peça está pronta, ele vai fazer um ensaio visual na peça, vai olhar se não ficou nenhuma descontinuidade, um defeito, que possa vir reprovar a peça, é claro. E se não tiver nada, ele vai mandar essa peça para laboratório. O laboratório vai fazer os ensaios mecânicos que precisam na peça, como por exemplo, dobramento e ensaio de tração, isso com base na norma e no procedimento, é claro. E o inspetor vai receber esse certificado, ou seja, essa documentação dizendo se aquela peça está ok ou não. Se a peça está ok, de posse desse documento, ele vai gerar a documentação dizendo: ó, essa qualificação de procedimento de soldagem está aprovada.
Com essas informações em mão, com essa documentação que ele vai acabar de fazer, esse procedimento de soldagem vai estar pronto. E é esse documento que ele vai colocar lá onde estão os soldadores. Porque cada soldagem a ser realizada, os soldadores, de posse desse procedimento de soldagem, ele vai ter a informação que precisa. Ou seja, se ele vai soldar aquela determinada peça, ele sabe a amperagem e voltagem a ser seguido. Então, tudo isso para quê? Para garantia da qualidade em fábrica. E isso é uma das atribuições do inspetor de qualidade em soldagem: qualificar procedimentos de soldagem. Dando seguimento aqui, pessoal, não podemos esquecer também que após a qualificação do procedimento de soldagem, você precisa replicar esse procedimento de soldagem para a qualificação dos teus outros soldadores, ok? Então você vai mandar fazer, o inspetor de qualidade vai mandar fazer outros corpos de prova, tá? Com dimensões obviamente menor, para testar o restante dos outros soldadores. Por que isso, pessoal? Porque de nada adianta você ter qualificação de procedimento de soldagem e não ter todos os soldadores que participam do teu processo qualificado. Por esse motivo, após a qualificação da tua EPS, ou seja, do teu procedimento de soldagem, obrigatoriamente o inspetor de qualidade em soldagem precisa qualificar os demais soldadores. Então, sabendo disso, ele vai mandar cortar um corpo de prova menor, obviamente, e vai mandar cada soldador de forma individual realizar uma soldagem. E claro, ele vai anotar todos os dados aí. Feito isso, ele vai mandar para o laboratório. O laboratório vai fazer ensaios de dobramento, conforme manda a norma. E após esses ensaios realizados, ele vai mandar um laudo individual de cada soldador, obviamente. E os que realmente passaram naquela qualificação, você, como inspetor de qualidade em soldagem, vai fazer a documentação atestando que esse soldador passou nos testes. E se o soldador realmente não passou no teste, fica a critério da empresa fazer um novo corpo de prova para esse soldador ou realmente mandar ele para a escolinha para depois ele fazer um novo teste. Também não posso deixar de citar aqui também, pessoal, uma coisa muito importante, que no momento que você começa com esse processo de qualificação, de processo de soldagem, qualificação de soldadores, é muito importante que cada soldador que vier levar o currículo aí para o teu RH, e o RH aprove ele, você faça com que ele passe por esse teste. Porque se ele passar nesse teste de qualificação, aí sim, manda teu RH fazer a contratação dele. Porque se você contrata profissional, ou seja, da área da soldagem, vai colocar ele no teu processo para depois fazer um ensaio para verificar se ele está qualificado ou não, você está dando um tiro no pé. Você está retrocedendo que realmente não é para retroceder. Então, muito cuidado nessa parte aí. Tu vai fazer um padrão de qualidade dentro da tua empresa que comece a fazer pelo certo. Se todos os soldadores da tua empresa estão qualificados e você está fazendo certinho, nada melhor que se entrar um soldador novo, ele não entre no teu processo sem antes fazer o teste e ser aprovado para isso. Dando continuidade aqui, tem um assunto que a gente não pode deixar passar também dessa videoaula aqui. Inspetores de qualidade em soldagem. Quais que são os conhecimentos que esse pessoal precisa, tá? Obviamente precisa conhecer simbologia de soldagem, precisa conhecer também instrumentos de medição, desenho técnico também é importantíssimo e principalmente o processo de soldagem. Não precisa ser, tá, um critério de aceitação aí, ele ser soldador, tá? Tanto que ele conheça do processo. Então, agora falando para você empresário, para você supervisor, em termos de custo também sobre esse processo. Hoje, a nível Brasil, tá, existem inspetores de soldagem qualificados nível Petrobras, ok? Que é muito comum aí, tá na internet, o pessoal busca por esses profissionais. Mas vamos lá, você que trabalha com máquinas, implementos agrícolas e rodoviários, teu cliente final ele não vai te exigir uma inspeção qualificada por esses inspetores. Pois imagina só, pessoal, eu estou gravando esse vídeo aqui no mês de abril, tá? E hoje, para você ter dentro da tua empresa inspetores de soldagem qualificado, você vai ter que desembolsar entre 10 até 15 mil reais por mês só para ter um profissional dentro da tua empresa. Então imagine só o impacto de custos que teria dentro do teu processo isso. Sem falar que o teu cliente final não exige esse profissional, ou seja, os relatórios assinados de soldagem desses profissionais. Então, se você tiver a possibilidade de ter um profissional dentro, como esses, perfeito.
Só que teu cliente final não vai pagar por isso. E o controle de qualidade, ou seja, a garantia do produto, é totalmente sua. O que as empresas estão fazendo, tá? As empresas estão contratando profissionais com experiências em soldagem e treinando internamente esses profissionais para realizar as inspeções em fábrica. A gente, como empresa aqui, como consultoria, o que a gente faz, tá, para ajudar essas empresas? Como a gente ajudou diversas por aqui. A gente faz procedimentos sob medida para essas empresas, ou seja, instruções de trabalho ou instruções técnicas, como gostar de chamar. A partir dessas instruções técnicas feitas sob medida ao seu produto, a gente realiza e monta um treinamento focado nos teus inspetores de qualidade em soldagem. Então, o que a gente faz? A gente desenvolve essa documentação toda, é falado com a engenharia para nós chegar num consenso entre critérios de aceitação do seu produto, e com esse documento já formado e todo ok, a gente reúne, ou seja, a gente faz um treinamento com todo esse teu pessoal da fábrica aí, com o objetivo de torná-los inspetores de qualidade em soldagem dentro do teu processo. Com isso você economiza recursos, tem inspetores dedicados ao teu produto, ou seja, ao teu processo, e o melhor de tudo, você tem esse conhecimento dentro de casa. Então você não fica amarrado a sempre cada nova demissão ter que estar contratando alguém pronto, ou seja, fora do teu processo, porque isso não existe. Com essa novidade que a gente entra no mercado, com esse treinamento e elaboração documental, você tem tudo em mãos. Então você tem documentações e tem o treinamento que é fornecido por nós. Então você só tem a ganhar com isso.